entendemos, para falar desse projeto, que nós pontuamos dentro de 3 maneiras. O passado, porque é necessário olhar para a nossa história, nessa história de tanta destruição e ao mesmo tempo de tantas alegrias. A segunda noite é o presente. É o presente olhando para o povo brasileiro, partindo do ponto de vista daquilo que a gente entende que faz o povo continuar, que faz o povo acreditar, que é a nossa crença, que é a nossa fé. É o momento que o Caprichoso apresenta o espetáculo No Braseiro da Fé, Esperança é Minha Luz. É a segunda noite de apresentação do Boi Bumbá Caprichoso. E mais uma vez o Caprichoso, com a sua ousadia, vai apresentar a fé do povo brasileiro, mas de uma maneira que nunca foi apresentada no Bumbódromo. Nós não queremos falar de uma fé oficial, nós não queremos de uma fé oficializada, nós queremos falar de uma fé verdadeira. E para falar dessa fé amazônica, para falar dessa fé brasileira, para falar dessa fé diversa, é a noite que o Caprichoso escolheu também para emocionar a galera azul e branca. É uma noite 100% sincrética, diversa, e uma noite que vai ousar sair daquele padrão estético que nós já conhecemos como festival para trazer um boi novo e que vai assumir na Arena do Bumbódromo uma página da sua história que nunca assumiu e que depois nós vamos ver. É nessa noite que nós vamos entrar com um espetáculo no Braseiro da Fé, Esperança Minha Luz. Nós vamos entrar com a abertura Mátrias da Fé. É um momento que, com a participação aí especial de algumas pessoas, nós vamos fazer essa louvação às grandes mães, Nhandeci, Iemanjá, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora do Carmo. Então é um momento em que todas as comunidades religiosas da Amazônia, o Tambor de Mina, a Encantaria, o Candomblé, a Umbanda, o Ayahuasca, a União do Vegetal, todas essas forças vão se encontrar para a abertura dessa nossa apresentação. Nessa noite a Marujada de Guerra representa o Círio de Nazaré, e é a noite em que nós vamos trazer também o item porta-estandarte nessa abertura. Logo após a abertura nós vamos para a nossa figura típica regional. E na ousadia do Boi Caprichoso, a principal personagem desse momento não é a Cunhã, a rainha, a porta, é o amo do Boi Caprichoso. É o momento que o Caprichoso reassume a história do primeiro babalorixá de Parintins, pai Daniel, que era dono do Boi Bumbá Caprichoso. Então, o momento em que ele, no seu terreiro, levava o boi, benzia e fazia dele, como na tradição nordestina, como na tradição maranhense, um boi de encantaria. Na figura típica regional, o Boi Bumbá Caprichoso assume a floresta como um templo sagrado dessas entidades. E para saudar essas entidades, nós teremos na alegoria a linha principal realizada muito na nossa região do Baixo Amazonas, que é de Oxóssi, representado por São Sebastião, e aí nós vamos ter seu Birajara, seu Tupinambá, seus 7 flechas, Dona Jurema, e é um momento que o Caprichoso ousa para trazer os tuxauas de uma maneira também nunca vista. Geralmente o tuxau, aquele líder tribal, representa lideranças existentes, como Raoni, como tantos outros. Nesta noite, o Boi Caprichoso traz os seus tuxauas como representações espirituais. Então nós temos 3 tuxauas espirituais, que são seu pena branca, seu pena amarela e o seu pena verde, que vão baixar na Arena do Bumbódromo, incorporar nos nossos tuxauas e concorrer e levar os 10, se Deus quiser. Nessa apresentação teremos o amo do boi, os tuxauas, e a alegoria se transforma na exaltação folclórica Boi de Encantaria. É o momento que nós vamos aí, com base na pesquisa da família Ferretti, todo esse universo das encantarias, São Sebastião vira Dom Sebastião, os Bumba Meu Boi invadem a arena com todas as espiritualidades, e o Caprichoso abre a gira, trazendo aí todas as espiritualidades para salvar e cantar aí nesse momento especial, trazendo o Boi Bumbá Caprichoso, que é o boi de encantaria, Sinhazinha da Fazenda e concorrendo também a organização do conjunto folclórico. A nossa vaqueirada, para quem quer concorrer para o campeonato, até isso nós buscamos fazer alegorias, né? Então, o momento em que
Nós vamos trazer o dragão Brasilis, representando o feminicídio, o preconceito, a homofobia, a corrupção, e a nossa vaqueirada, vestidos de guerreiro de Ogum, sustentando na ponta da sua lança o símbolo da Umbanda. Essa religião eminentemente brasileira vem para a arena fazer a matança desse dragão no meio do bumbódromo. No nosso momento tribal, Encontros de Fé, também saúdo aqui o nosso coreógrafo Hélio Siqueira, que vai apresentar aqui um momento muito importante e ousado, numa primeira representação, não apenas concorrendo tribos indígenas, mas nós vamos também ter participação aí de toda uma nação, que são os Yorubá, e vão ter uma dança aí afro-indígena para o item coreografia na Arena do Bumbódromo. Concorrendo ao item lenda amazônica, o Caprichoso resolveu ousar e resgatar a história mística de uma das religiões cultuadas principalmente no estado do Pará e no Maranhão e parte do estado do Amazonas. Em Manaus temos alguns terreiros e tivemos participação inclusive de mineiros no lançamento do nosso CD. A lenda amazônica As Princesas Turcas Encantadas na Amazônia, ela é uma lenda que costura a universalidade estética do Boi-Bumbá Caprichoso. É uma lenda que não começa aqui no Brasil. É uma lenda que começa em tempos remotos, durante as cruzadas, quando o sultão Toy da Salã, no período das cruzadas, recebe a notícia de que ele iria receber um ataque em suas terras, e ele, às pressas, coloca suas filhas rumo à Mauritânia, para um grupo de amigos poderem salvaguardar suas filhas. As filhas seguem a princesa Toia Mariana, Toia Erundina e Toia Jarina, seguem o caminho à Mauritânia no momento em que a sua embarcação é naufragada durante um temporal, e naquele momento um portal mágico se abre no Estreito de Gibraltar e que elas ficam presas numa espécie de limbo durante vários anos. Em 1500, na foz do rio Amazonas, esse portal encantado reabre, e é o momento em que essa barca surge e elas são recebidas pela Tapuia Pororoca. A Tapuia Pororoca, em desespero, chora as suas dores, porque portugueses e espanhóis levaram seus filhos, seus netos, e pouparam apenas ela pela velhice. Ela chora e, desesperada, faz uma profecia às três irmãs, que elas iniciariam uma viagem encantada pela Amazônia. Mariana vinha na frente, forte, ousada, e ela liderava a embarcação. A sua irmã Erundina, vaidosa, encantada com as ervas da Amazônia, se perfumava com as ervas e com os novos perfumes que a floresta tinha. Jarina, na proa da embarcação, chorava a sua dor de saudade. E é o momento que o Caprichoso constrói palácios de saudade na Arena do Bumbódromo. No momento em que elas passam na frente de Parintins, elas conhecem um Tuxaua, pajé Parintintim, chamado Chamarundi Caboclo Velho. E é o momento em que ele convida Erundina para fazer parte de seu reino, e a Jurema, como entidade encantada, ela passa a ser uma indígena. A viagem segue, e quando chegam nas praias do Lençol do Maranhão, o encantado Dom Sebastião e sua corte convidam Toia Jarina a se ajuremar na corte de Dom Sebastião. Mariana, ousada, brava, ela não queria cumprir o caminho nem da encantaria indígena, nem da encantaria de Dom Sebastião, e se joga nas águas do mar, criando assim o seu próprio destino. É o momento em que se encerra na Amazônia o terceiro anel da Cobra Grande, nascendo assim a encantaria, e a partir desse aporte místico nasce a religião do tambor de mina. Hoje, acredita-se que essas três entidades que aparecem nos terreiros, e que essa lenda aparece reinventada dentro de diversas versões nos terreiros do tambor de mina, do candomblé, da umbanda, do umbandombé, elas aparecem também como entidades jarinas de boia branca, Erundina onça preta e Mariana uma arara cantadeira. É nessa lenda amazônica que nós vamos trazer para a arena a rainha do folclore personificada em Cabocla Mariana, encerrando aí a ideia de encantaria. Continuando a encantaria, nós vamos para a história da pajé Zeneida Lima,
mulher contemporânea dos nossos pais, uma mulher que ainda hoje faz o seu trabalho, né, na encantaria. Ela em Soure, na Ilha do Marajó. A história inicia quando ela foi, junto com os empregados da família de seus pais, até um lugar alagado, buscar açaí. E é o momento em que aparecem seres azuis, com pés e mãos pauliformes, com membranas transparentes, escamosos, trazendo pagas amarelas, e oferecem a Zeneida. Zeneida, naquele momento, ela fica ansiosa, ela não sabe o que fazer, e eles a levam para o fundo do rio. Passando um mês, Zeneida aparece dentro de um casulo tecido de cipó na beira do rio. A família já tinha celebrado missa de 7º dia, missa de um mês, não acreditava mais no retorno dela. E é o momento em que os pais acreditam que ela estava louca. E conta a história, é um livro muito grande, inclusive, no qual ela relata isso, né? E ela, inclusive, a sua mãe desenganada, grávida, aos 11 anos faz o parto da sua mãe e salva tanto a mãe e o bebê, e aí sim ela é respeitada como uma pajerana, passando os ensinamentos para aquela região da Ilha do Marajó sobre a pajelança e a encantaria amazônica. É nesse momento que nós vamos trazer para a arena, na alegoria do Estevão Gomes e Marlúcio, a aparição da nossa cunhamporanga, que representa essa ancestralidade xamânica. Nessa noite, o Caprichoso encerra trazendo um ritual ousado 2 vezes. 2, porque nós estamos falando de nações como os Calancó, como os Pancararu, que apenas no início dos anos 2000 conseguiram o registro na FUNAI e foram reconhecidos como povos indígenas. Esses povos, eles contam na sua narrativa sobre a dança ancestral do toré para a Jurema Sagrada. E nessa alegoria nós vamos abrir uma gira para receber a entidade Jurema Sagrada. Para o pajé, é o momento que o pajé compartilha dentro da sua aldeia com esses afrodescendentes que ele acolhia na fuga para os seus quilombos, a comunhão da Jurema. Essa Jurema já está preparada, já está enterrada, e no 7º dia, na 2ª noite do festival, ela será aberta e comungada no ritual Ayatoré, a dança da Jurema Sagrada, que será apresentada no bumbódromo. Ou, para a ousadia do Caprichoso, também, que é um ritual indígena, mas com uma estética, por respeito a essas religiões que o Caprichoso vem cantar na arena. Nós apresentamos o ritual de uma estética afro-indígena. Então, estão na alegoria entidades indígenas, mas também estão na alegoria Oxóssi, Ossain e outras representações africanas que estão ligadas à floresta, às matas. Então, um momento importante que o Caprichoso encerra, fazendo aí uma transformação linda do artista Kennedy Prata.